Bom dia, paz do Senhor, mais uma manhã com Deus. Graças a Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? É bom louvar o Senhor, é bom buscar o Senhor pela manhã. E nesta manhã estamos chegando até assim com uma mensagem que fala do Deus que nos conhece. Deus que, na verdade, deve ser também conhecido por nós. Fique até o fim. Paz do Senhor a todos, amém. Irmãos, ter paz faz toda a diferença na nossa vida, amém. Cada vez mais penso que a paz é mesmo uma grande riqueza que o Senhor traz à nossa vida. Com tanta gente, com tanta intranquilidade emocional e nos pensamentos e tudo mais, e nós que pastoreamos, lidamos com essas situações, a paz é mesmo algo que Deus traz à nossa vida, que é paz, não é? É paz. Eu gostaria de ler 3 versículozinhos da Palavra de Deus, que se encontra em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14. E diz assim o escritor de Hebreus: visto que temos, irmãos, nós temos, amém? Um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele compreende as nossas fraquezas, Ele compreende as nossas tentações. Irmãos, e agora reparem bem, versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tem que haver confiança da nossa parte em chegarmos a Ele. Nós somos crentes, nós sabemos que temos um Pai que ouve as nossas orações, nós sabemos que temos um Pai que responde às nossas orações, nós sabemos que temos um Pai que a tempo oportuno, segundo as Escrituras, que vai intervir no tempo em que Ele decide, irmãos. Então nós temos que chegar a Ele com confiança. Amém? Eu ouvia um testemunho nesta semana, irmãos, e eu queria ser breve. Eu ouvia um pastor nos Estados Unidos. Deus deu-lhe uma visão do ministério de oração, e um ministério que já tem alcançado vários países. E Deus tem-lhe dado a visão e a liderança desse ministério. E ele estava em oração na igreja onde ele pastoreia, nos Estados Unidos, e chega um general do exército dos Estados Unidos, não é? E esse general crente vinha com uma oferta. Nós partimos do princípio que devia ser qualquer coisa assim jeitosa para aquele ministério. E ele chega um colaborador e vira-se para o colaborador e diz assim para o colaborador: olha, eu queria ter uma conversa com o vosso pastor, que tem aqui uma oferta, mas tem que ser mesmo em mão, que eu quero lhe dar. Sabem, as pessoas, quando são importantes, gostam de ser tratadas com importância. Não sei se já compreenderam isso. E então aquele homem tem essa conversa, e o colaborador da igreja, conhecendo o ministério daquele homem de Deus, vira-se e diz: epá, mas ele agora tem oração.
E enquanto não terminar, ele não pode ser interrompido. Eu peço-lhe perdão, eu peço-lhe desculpa, mas você vai ter que se assentar e vai ter que esperar. E aquele homem esteve à espera 2 horas. 2 horas. E durante aquelas 2 horas, ele ficou assim com um mau fígado, estão a perceber? E ele estava a pensar o que é que ele ia dizer àquele pastor. E aquele pastor chega ao pé dele, vira-se e diz-lhe assim: General, perdoe-me o tempo que você teve aqui à espera. Eu peço-lhe mesmo desculpa pelo tempo que você teve aqui à espera. Mas você é um homem de autoridade, você conhece o que é autoridade e você reconhece a autoridade. E eu estive a falar com aquele que é o Senhor do Universo. Eu estive a falar com aquele que manda sobre todas as coisas. E aquele homem, o coração começou-se a quebrantar e começou a compreender da importância que aquele homem dava à oração. Irmãos, nós temos que chegar ao trono da graça com confiança. Nós temos que dar importância à oração. Amém? Segunda vista,
Salmo 139. Vamos abrir no Salmo 139. Amém. Amém. Sim, quando encontrarem, podem ficar então em pé, por favor. Amém. Graças a Deus. Salmo 139. Então diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconderam de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entristeceste no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conheço o meu coração. Prova-me e conheço os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Tem aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados. Este é um salmo que Davi escreveu. Este salmo aborda alguns temas, principalmente este grande tema, o Deus que tudo vê. Amém? O Deus que tudo sabe. Né? Fala da onisciência de Deus, mas também da sua onipresença. Amém? Mas ao mesmo tempo fala este salmo mostra, na verdade, o cuidado de Deus, apesar de muitas vezes das nossas infidelidades, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus para cada um de nós. Amém? Deus deseja, acima de tudo, que nós, seus filhinhos, não é, possamos ser abençoados. Não é? Jesus disse que veio para dar-nos a vida e vida com abundância. A vida abundante de Deus não é a ausência de problemas. A vida abundante de Deus é a presença de Deus no meio dos nossos problemas. Amém? E este salmo da vida, ele leva-nos a perceber um bocadinho, se é que às vezes nós não temos essa consciência, que Deus, para Deus nada há em nós que Ele não conheça, que Ele não saiba. Amém? Nós somos humanos e temos fraquezas. Entre as fraquezas que nós temos um espírito
de autodefesa. Por um lado é bom, mas há coisas que não vale a pena. Diante de Deus nós temos que fazer essa autodefesa, essa autojustificação. Amém? É verdade que em nós há partes de nós, né? Há áreas da nossa vida que nós, quer queiramos, quer não, e eu acredito que todos estão aqui, não serão melhores do que eu. Amém? Não serão melhores do que eu. Irmãos, eu acredito que há áreas da nossa vida que nós não permitimos que outras pessoas saibam. Amém? Há áreas da nossa vida que nós temos mais dificuldade em lutar com elas, e são provas, são lutas, são defeitos pessoais, né? São erros, são falhas que nós temos, e procuramos, quer queiramos, quer não, que essas áreas ou essas ações não sejam conhecidas pelas pessoas à nossa volta, porque isso, dentro da nossa forma de pensar e dentro daquilo que nós conhecemos um bocadinho do mundo, podemos deixar um bocadinho em desvantagem no pensamento dessas pessoas em relação a nós. Amém? Certamente seriam coisas que essas pessoas reprovariam, certamente que a confiança possivelmente seria abalada, mas temos que pensar que há muita coisa que nós possamos encobrir e não mostrar, na verdade, às pessoas que estão à nossa volta. E este salmo leva-nos a pensar, e David chega a essa conclusão, que não vale a pena nós estarmos a esconder de Deus. Essas áreas da nossa vida precisam de ser trabalhadas com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Olhando para este texto, vendo as dificuldades de David, percebemos que ele lutou com os seus fracassos, ele procurou encobrir tantas vezes as suas falhas, mas Deus não o permitiu. Amém? Deus procura que, e nós vemos isso na vida de David muito claramente, amém? Em que o Senhor trouxe à luz algo da vida de David que ele até procurou encobrir e, como costuma-se dizer, empurrar com a barriga, né? Aquela situação de infidelidade, pronto, todos nós conhecemos a história de David com Betseba, mais o marido Urias, que foi morto, dessa situação. Irmãos, mas vemos a questão de Deus de trazer à luz essa situação que ele procurava tapar, né? Empurrar para trás do tapete, para baixo do tapete. Irmãos, mas Deus traz à luz essa situação pelo servo que Deus usou, neste caso o profeta Natã, com um objetivo. E esse objetivo não foi trazer condenação sobre David, porque condenado já ele estava. Mas trazer, na verdade, a revelação no sentido de que ele pudesse tratar do problema e sair em vitória. Amém? Porque mais à frente, Salomão, ele diz no Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então, as nossas transgressões, irmãos, precisamos tratar do nosso pecado, e Deus deseja que nós possamos tratar daquilo que está nos impedindo a nossa vida prosperar. Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, a prosperidade, a bênção, a vida abundante de Deus, amém, será uma realidade na sua vida. Então precisamos tratar da situação do pecado, confessá-lo e, com a ajuda do Senhor, porque lembramos, sem Ele nada podemos fazer, abandoná-lo. Amém? Então o Salmo 139, na verdade, David, ele olha para a sua vida, amém? E ele começa a ter consciência que as coisas precisam ser tratadas para que nós possamos ter uma bênção maior, um fruir de Deus sobre
a nossa vida. A aprovação de Deus sobre a nossa vida. Por isso ele diz no versículo 1, Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me conheces. Não é? A sonda é usada pelos navios e os barcos, aqui o Helder andou na marinha mercante, na verdade, para verificar lá no fundo, né, dos mares se há alguns obstáculos, se há rochas, se, na verdade também é usada para procurar cardumes de peixe também, né, se há alguma coisa encoberta que o olho humano não consegue ver. E diz que o Senhor o Senhor nos sonda. Ele vai naquelas áreas mais profundas onde o olho humano não consegue penetrar, o Senhor penetra. O Senhor vê, o Senhor conhece. Diz na segunda parte do versículo 2, de longe conheces, entendes o meu pensamento. Não é? Para Deus não há segredos. Não é? Não há pensamento nenhum. Claro que diz que na nossa mente é o grande campo de batalha. Não é? Há aqui um grande campo de batalha. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, Deus percebe e quer nos ajudar a vencer aqui também. Amém? Há coisas que nós não pomos em prática, amém? Mas a nossa mente anda lá. E é tentada para muita coisa. E Deus conhece as nossas tentações, Deus conhece, na verdade, esse campo de batalha que acontece na nossa mente. Amém? Então, é interessante que eu estava pensando nesta palavra sondar. A palavra sondar, no original, como foi escrito aqui, significa, no texto original em hebraico, uma atitude contínua. Amém? É uma coisa que é constante, né? Que é ininterrupta. Né? Deus, em todo momento, constantemente, sem cessar, Ele conhece a nossa vida, Ele vê-nos por dentro, Ele conhece os nossos dilemas, as nossas lutas interiores e Ele está pronto, mas Ele não entra sem que nós o convidemos para Ele nos dar a mão. Eis que estou à porta e bato. Ele é cavalheiro, Ele é gentil, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Então, Ele vê-nos, né? E quantas vezes o Senhor vê nós sorrindo por fora, mas por dentro chorando. Amém? Quantas vezes Ele vê atitudes da nossa parte em que exteriormente, e aí será algo negativo da nossa parte, né? Somos capazes de pedir perdão e nos humilhar, mas interiormente queremos o mal dessa pessoa a quem nós estamos pedindo perdão. Então, significa que muitas vezes há em nós fraqueza, mas Deus quer agir. Deus quer tratar. Porque o ser humano é complicado, mas Ele nos sonda, Ele nos conhece. Amém? Aliás, em Mateus, Jesus veio dizer, e Mateus registrou no capítulo 10, verso 30, que Ele sabe quantos cabelos tem a nossa cabeça. E não cai nenhum. Diz que até um pardalinho, um passarinho, não cai sem que o Senhor permita. Nada acontece na nossa vida de alguma forma sem a permissão do Senhor. Amém? Então o versículo 2 diz, Senhor, Tu conheces o meu assentar, amém? E o meu levantar, amém? Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Amém? Então, não há nada, absolutamente nada que nós possamos esconder do Senhor. Não há caminho nenhum que nós possamos ir. E mais à frente fala sobre isso. Amém? Então, no versículo 5, é interessante. Apesar, certamente, e David estava-se a referir a ele próprio, ele estava falando da sua vida, e ele estava dizendo que houve caminhos que ele andou bons. Lembra-se que ele muitas vezes afirmou, mais vale estar um dia na tua casa do que noutra parte 1000. Mais vale um dia, na verdade, à porta da casa do Senhor, né? Nos átrios da casa do Senhor, por aí fora. Mas também houve caminhos que ele andou, que certamente que Deus não aprovou.
Mas ele, no meio disto tudo, amém? Ele reconhece no versículo 5, diz, apesar disso, ele reconheceu o cuidado de Deus. Mesmo quando ele andou por caminhos que não devia ter andado, caminhos que o Senhor não aprovou. Diz, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Mesmo quando eu andei por esses caminhos, que não foram os caminhos da tua aprovação, tu estiveste lá à minha volta, né? É como pôr um manto para nos proteger, né? Segurar-nos com a sua mão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isto mostra claramente, irmãos, o grande Deus que nós temos. A grande graça de Deus que Ele nos dispensa. A grande misericórdia. Quão misericordioso é o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E temos que olhar para Ele não como um Deus irado. É verdade que Ele às vezes corrige-nos, né? E no Salmo 23, David fala muito também sobre isso. E chega ao ponto em que ele agradece a Deus. Diz, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua repreensão, a tua correção tem sido positiva para mim. Né? Como um pai, como diz mais à frente também, como um pai corrige os seus filhos, assim também o Senhor corrige os seus filhos, porque os ama. Amém? A correção do Senhor é para o nosso bem. E Davi podia reconhecer isso. No verso 7, ele faz esta pergunta. Eu não vou analisar todos os versículos, vou entrar e vou sair. Alguns versículos do meio vão ficar para outra mensagem, mas ele diz, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aqui é interessante, porque quando ele diz, para onde me irei do teu espírito? E nós hoje podemos conhecer o Espírito Santo como Consolador, como aquele que contende conosco para nos levar ao arrependimento, para nos levar a Deus. Amém? Porque é o Espírito Santo que convence, né, da justiça, do pecado. É o Espírito Santo que faz a obra. Amém? É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No sentido que não para nos, de alguma forma, para nos alertar, não para nos destruir, mas para nos alertar, mostrando a misericórdia. A misericórdia. No início, lá no livro de Gênesis, nós conhecemos a triste história. Começa com uma linda história, mas depois torna-se uma triste história. A triste história de Adão. Adão, ele pecou, ele desobedeceu a Deus e depois diz que teve medo e se escondeu. Né? Ele viu que estava nu. Né? Até então, né? Até o momento do pecado era natural. Diante de Deus estamos nus, podemos dizer assim, no sentido que Ele nos conhece. Amém? É interessante que quando Adão ele peca, ele apercebeu-se que estava nu, teve vergonha, e o que é que ele fez? Duas coisas. Primeiro, ele cobriu-se fazendo vestimentas para ele. Mas mesmo assim ele não estava tranquilo. Escondeu-se. Amém? Ele procurou, na verdade, tapar a sua nudez para que Deus não visse a sua nudez, mas mesmo assim ele não sentiu-se seguro. Escondeu-se atrás dos arbustos. Amém? Ele fugiu da presença de Deus. David, ele diz que não vale a pena nós fugirmos da presença de Deus. Não vale a pena. Amém? Irmãos, a vida cristã sincera e verdadeira leva-nos a ter esta consciência, esta confiança, de saber que diante de Deus, amém, nossa vida está nua diante dele. Não, claro que Ele nos conhece com roupa ou sem roupa, não vamos agora andar aqui e usar isto para, como já ouvi por aí algumas
ditas igrejas, entre aspas, de nudistas, né? Nada disso. Não é nesse aspecto. Irmãos, vivemos cobertos, porque esta é a nossa... E depois o Senhor tem dito que tem vestes especiais para nós. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Mas este não é o assunto. Ele conhece-nos com roupa ou sem roupa, mas essencialmente, diante de Deus, o nossa mente, o nosso coração está nu diante dele. Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Amém? Então, David, ele descobriu que diante de Deus não podia fugir como Adão fugiu, porque Adão foi logo encontrado. Aliás, Deus forçou-o, e este é um bom forçar. Adão, onde é que estás? O Senhor de alguma forma forçou ele se manifestar. Senhor, estou aqui. E Deus quer que nós possamos dizer, estamos aqui, Senhor. Não vale a pena fugir de Ti. Estamos aqui, Senhor, ajuda-nos. Ajuda a minha fraqueza, possamos fazê-lo. Amém? Verso 8, se subir ao céu, tu estás. Se fazer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Amém? Imagina ele, já devia estar a imaginar ele num foguetão para ir à Lua, né? Na missão Apolo, né? Mas ali está o Senhor. Amém? Se eu descer até mesmo à profundeza do inferno, se eu descer ao Seol, mesmo ali tu vais me encontrar. Claro que Deus não se agrada que nós possamos descer ao Seol, descer ao inferno, mas Ele ali vai nos encontrar. Ele sabe, Ele conhece a nossa vida. Amém? Então, é através do Espírito Santo, que Ele faz esta obra, porque o Espírito do Senhor, irmãos, é uma coisa tremenda. Amém? A boa notícia que nós podemos ter neste dia é que o Senhor continua a nos amar, é que Ele não desiste de nós. Amém? Se nós lembrarmos aquele célebre texto de Romanos capítulo 8, né? E aqui Paulo, ele fala também, e no capítulo 7 ele fala da sua fraqueza, miserável homem que eu sou, fala da sua fraqueza, como nós temos fraqueza. E depois ao versículo do capítulo 8, verso 35, ele pergunta, ele faz esta expressão, quem nos poderá separar do amor de Deus? Quem? Apesar das nossas falhas, né? Lembramos de Jonas ia no sentido contrário e Deus virou tudo, né? E na profundeza daquele grande peixe, na verdade o Senhor ainda o restaurou para uma missão que o Senhor tinha para a sua vida. Devia cheirar bem, sim. 3 dias no ventre daquele grande peixe, né? No meio daquilo, foi vomitado, a palavra diz foi vomitado. Já dá para cheirar, peixe e vómito. Mas quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, mas Deus está connosco. Mas em todas estas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo. E Paulo podia dizer exatamente, porque eu estou convicto, porque eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, que possamos confiar neste Deus, amém? Que está próximo de cada um de nós. Ele está próximo, amém? David iniciou no versículo 1, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, e durante todo o salmo podemos dizer assim, David, ele conta a sua experiência, a sua tentativa de fugir a Deus, os seus altos, os seus baixos, mas também ele vai manifestando também testemunhos do cuidado de Deus em todo o tempo. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa nos ajudar. E então ele rende-se e chega ao fim, e eu vou concluir no verso 23,
em que ele faz este célebre apelo que deve ser também uma oração nossa. Amém? Então ele percebe completamente, olha, ele chega à conclusão que Deus conhece a vida dele melhor do que ele próprio. Deus conhece melhor a nossa vida, porque há coisas que nós, às vezes, andamos ali a lutar e tentarmos perceber algumas das reações que nós temos, o porquê e os porquês. Às vezes nós não conseguimos, mas Deus sabe porquê. Então ele, Senhor, há coisas na minha vida, eu sei que tu sabes melhor do que eu. Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Amém? E ele chega a esta conclusão, porquê? Amém? Porque ele chega à conclusão que precisa de viver uma vida mais consagrada a Deus. Uma vida mais na presença de Deus. Porque ele reconheceu, apesar da minha infidelidade, apesar de todas as trapalhadas que eu fiz, tu foste comigo, tu me ajudaste, tu me safaste desta, tu me safaste daquela, a tua mão tem estado lá sempre. Então, Deus é melhor, se tu tens cuidado de mim, mesmo quando eu fui infiel, mas mesmo quando eu andei com o meu pecado sem ser confessado, então, Deus, eu percebo que preciso viver uma vida mais consagrada a Ti. Ajuda-me a viver essa vida mais consagrada. Senhor, mostra-me se há alguma coisa na minha vida que ainda precisa ser posta em ordem, que não esteja. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. E vê, conhece o meu coração. Vê alguma coisa que possa ser impedimento. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. É interessante, quando nós temos esta atitude, queremos nos consagrarmos mais a Deus, percebemos que ainda há mais caminho a percorrer. Isaías é um exemplo disso. Isaías era um homem chamado por Deus e quando quando ele entra na profundidade, num relacionamento de uma maior comunhão com Deus, uma maior intimidade com Deus, no capítulo 6 diz que ele teve uma visão do trono de Deus. Ele teve uma visão, na verdade, do lugar da presença de Deus, e ele viu toda aquela visão, os serafins louvar a Deus, santo, 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 e diante, veja, irmãos, para ele ter esta visão, já era um homem bastante consagrado ao Senhor, e quando ele vê a santidade de Deus, ele diz, ai de mim que vou morrer aqui, porque sou um homem, como diz aqui, no versículo 5 eu vou ler, e diz, ai de mim que vou parecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas então diz que o Senhor, eu pedi ajuda a Deus, ai que eu vou morrer, ai que eu não aguento, ai que ainda há muita coisa na minha vida que não está em condições. Então diz no versículo 6, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, este caminho, este é um processo, e lembrar que aquele que é nós começou a boa obra, como diz lá em Filipenses 1,6. Deus começou uma boa obra na nossa vida. Ele não vai deixar a meio. Amém? Ele vai continuar, Ele vai aperfeiçoar-nos, ajudar-nos no nosso aperfeiçoamento. Por isso é que David diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, sonda-me, ó Deus, vê se há alguma coisa ainda que precisa ser posta em ordem. Então, o Senhor lhe deu a vitória. Amém? Precisamos, na verdade, conhecer mais ao Senhor que nos conhece. E esse conhecer tem a ver com, não no sentido simplesmente literário, devemos ler a Bíblia, claro que sim, mas não no sentido simplesmente ter a cabeça cheia de conhecimento,
mas precisamos conhecer no sentido de desenvolver intimidade, de relacionamento com o Senhor. O conhecimento teórico, o conhecimento teológico tem a sua importância, mas acima de tudo, Deus quer de nós intimidade, relacionamento, conhecimento, intimidade com Ele. E isso é alcançado na medida como o Elder estava falando há pouco. Amém? De nós podermos entrar na presença de Deus, termos relacionamento com Ele. Lembrando daquele testemunho que o Elder deu há pouco, daquele pastor, ainda que viesse quase o general maior lá do exército. Agora é o meu tempo com Deus. Agora é o meu tempo com Deus. Prioridade a Deus na nossa vida. E a palavra do Senhor diz, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas também nos vão ser concedidas, vão-nos ser também, porque Deus conhece as nossas necessidades. Então, buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas que nós precisamos, de todas as áreas da nossa vida, Deus vai também cuidar. Deus cuidará de uma forma melhor, no sentido que começamos a entender, porque tendo relacionamento com Ele, começamos a entender o caminho que Ele quer que nós possamos andar. E às vezes é como o balão. O balão queria andar e o Senhor teve que usar a mula, né? A burra, lá o animal, porque ele não estava vendo absolutamente nada, né? Estava-se a meter malhada. Né? E às vezes nós parecemos o balão, queremos, mas o Senhor tem que abrir o nosso entendimento, assim também como Eliseu tinha a visão de Deus. O moço Geazi estava preocupadíssimo. Senhor, está um exército aqui, estamos cercados, vai ser o nosso fim, vamos morrer aqui todos. Mas Eliseu tinha comunhão com Deus. O Senhor abriu os seus olhos espirituais para perceber que havia um exército ainda mais superior ao exército do rei da Síria, que era o exército de Deus que estava ali, para defender os seus filhinhos, para defender aqueles que tinham uma aliança com o Senhor. Deus sonda, Deus nos conhece e Ele nos ajuda também as nossas fraquezas.
A mensagem que nós transmitimos, como já sabem, foi uma mensagem que não foi em direto, mas esta mensagem foi gravada no culto da sexta-feira, sextas-feiras com Deus, aqui em Trajose. Temos todo o gosto também de poder recebê-los, na verdade, como nossos convidados, num próximo domingo, às 10 da manhã, ou sexta-feira, às 21 horas, ou mesmo às quartas-feiras, às 15 horas. Aqui em Trajose, na Rua Tomás da Anunciação, muito próximo da Escola Primária, PSP. Aqui estamos nós a cada domingo, 10 da manhã, agora somente 10 da manhã, e também às quartas, 15 horas, e sextas-feiras, 21 horas. Deus ricamente abençoe, e logo mais à tarde iremos publicar a mensagem que nós gravamos ao vivo hoje, domingo, aqui pela manhã. Até lá, que Deus abençoe.